Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Francisco Lucas Silva Reis, o evangelista. Que a graça e a paz do Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês nesse dia maravilhoso. Que Ele venha derramar sobre vocês a graça dele, o poder e o amor dele em cada um de vocês. Bom dia, irmãos. Mais uma vez. Irmãos, vamos falar hoje sobre um assunto muito grave e muito importante que está escrito na palavra, que se encontra em Isaías 39, que diz assim, ó, o título é O Embaixador de Babilônia. Para quem não conhece, a Babilônia era de um rei chamado Nabucodonosor, esse rei. O Criador levantou esse rei para castigar o seu povo, porque o povo do Criador estava na idolatria. O povo do Criador tinha quebrado a aliança que o Criador fez com ele. E esses filhos do Criador, na época desse reino aqui de Babilônia, ele estava totalmente longe do Criador, rebelde. Muito rebelde. Eles não estavam mais consultando o Criador, não estavam mais buscando o Criador. Em vez de buscar o Criador, ele estava buscando outros deuses estranhos de outros povos. Por isso que o Criador levantou esse rei aqui, chamado Nabucodonosor, na época da Babilônia. Olha, o título é o Embaixador de Babilônia. Mas o que me chamou a atenção é o versículo 5, que está escrito assim, ó. Está escrito assim: Ouve em tua casa o que tu entesouraram, teus pais os teus pais, e até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Criador, até os teus filhos que procederem de ti, eles o tomarão para que seja eunuco no palácio do rei de Babilônia. Olha essa profecia que o Criador falou sobre esse povo. Na época o nome do rei de Jerusalém, ele era o Ezequias. Ezequias estava muito rebelde. Ezequias era o rei de Jerusalém. Ele estava rebelde. Ele estava ficando um rei orgulhoso, prepotente, um rei muito mau. Ele estava passando sobre as leis do Criador, sobre os preceitos do Criador. Aí papai mandou uma mensagem para ele através do profeta Isaías. Eu vou dar uma resumida, irmão, pequenininho. Ó, quando o Todo-Poderoso te abençoa com alguma coisa muito grande, às vezes você fica muito alegre, você às vezes guarda para si, e às vezes você não guarda para si, você fala para o teu próximo. Por exemplo, eu me casei com uma mulher muito abençoada, a minha mulher ela é próspera, a minha mulher é como está escrito na palavra, a mulher virtuosa, quem achará ela? Entende? Falar que a mulher virtuosa é uma bênção na vida de um homem, entendeu, irmão? Mas só que aquele homem, quando recebe essa bênção, que é essa mulher, esse homem começa a falar dela para todo mundo. Irmão, e está escrito que o embaixador de Babilônia foi até a casa do rei Ezequias. E quando chegou lá, o rei Ezequias convidou esse embaixador de Babilônia e mostrou para ele todo o reino dele, o que tinha no palácio e o que tinha dentro do tesouro. Lá tinha um lugar que era só de tesouros, joias preciosas. E o rei, inocentemente, mostrou para o embaixador de Babilônia. Aí o embaixador de Babilônia, esperto, malandro, treinado, quando ele chegou lá na Babilônia, falou assim: Rei, lá nesse lugar, nesse reino que eu fui ver, o reino de lá tem muitas coisas valiosas. Ele me mostrou tudo, o reino dele, me explicou como que funciona o reino dele, e ele me mostrou um lugar, rei, que tem tanto ouro, tesouro,
que tu vai gostar de ter ele para ti. Então, irmãos, a moral da história é: fica calado. Se cala mediante as pessoas, porque você não sabe quem está andando do seu lado. Às vezes você pode pensar que aquela pessoa que dorme contigo, que anda contigo, come contigo no teu prato, está andando contigo, não é teu amigo não, irmão. Às vezes, muitas das vezes, aquela pessoa queria ter o que tu tem e queria ser o que tu é, entende? Por isso que nós temos que ficar vigilantes no que nos falamos, as pessoas que estão ao nosso redor, irmão. E aqui está uma passagem explicada maravilhosamente, dizendo: não diga o que você tem dentro da sua casa para as pessoas lá fora. Por exemplo, se eu for falar assim para um amigo meu, eu trabalho e tem muitas pessoas do mundo, pessoas normais, pessoas crentes, pessoas católicas, tem todo tipo de pessoas. Onde eu trabalho é muito grande. Lá tem pessoas que roubam, que matam, que traficam, em geral. Aí se eu falar para algum cara, algum amigo que anda comigo, fala assim: amigão, na minha casa eu sou próspero, na minha casa eu tenho um quarto que eu guardo relíquia de quadros, eu tenho um quarto meu que eu guardo ouro, tesouros, relógios, entende, irmão? Aí eu falo isso para aquela pessoa, em vez de se alegrar, se cala para si e fica: que homem avarento, fica falando o que tem perto de mim. Tá bom, eu vou achar uns caras e vou mandar assaltar ele, entrar na casa dele, tomar tudo que ele tem. Entende, irmão? Mais ou menos isso. Por isso nós temos que ficar vigilante no que nós falamos e pensamos antes de falar. Nós temos que pensar antes de falar para alguém o que nós temos, o que nós somos, o que nós pode e o que nós vai, tá bom? E aqui esse rei caiu nessa besteira de falar isso. Meu irmão, o rei de Babilônia armou um exército tão grande, que marchou da Babilônia até Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, o rei Nabucodonosor, meu amigo, ele fez o regaço. Ele entrou nesse reino. Ele matou, escravizou, roubou, entende? Pegou os filhos do rei, mataram os filhos do rei e cegou o rei com o dedo. Pegou assim, o dedo dele e cegou o rei. Imagina, é loucura. Então, irmão, hoje eu quero que você fique vigilante mediante o mundo e as pessoas que andam ao seu redor. Tá bom, irmão? Essa é a palavra de hoje, na vigilância. Pensa antes de falar, age antes de pensar, porque hoje está muito complicado. Nós não devemos confiar mais. Está escrito também: maldito é o homem que confia em outro homem. Então essa é a dica de hoje, a palavra de hoje é essa. Calai-vos mediante os teus inimigos. Não fala o que você tem, tá bom, irmão? Não é o que você quer, nem o que você deseja, porque a inveja, o orgulho, é um sentimento ruim que existe. Ele existe, o sentimento do orgulho existe. Esse sentimento de orgulho apareceu não aqui na terra, veio lá do céu. Veio lá do céu. Quando Satanás era um anjo de luz, Lúcifer, um anjo de luz lá no céu, no reino do Criador, ele teve inveja do Todo-Poderoso. No trono lá, o reino era maravilhoso, todo mundo em ordem, na paz, na alegria. Mas o orgulho entrou no ser criado pelo Criador, Lúcifer, que hoje conhecemos como Satanás, Diabo e outros nomes. Entendeu? Ele teve inveja do que o Papai do Céu tinha. E ele queria ter aquilo que o Papai tinha e mais um pouco. Então o Papai sondou o coração dele e viu que Satanás estava cheio de ódio, de inveja, de orgulho, de prepotência, entende? Só porque ele tinha um pouquinho a mais do que os anjos. Satanás tinha mais um pouquinho a mais do que os anjos. E hoje também, quando um filho de papai recebe um pouquinho a mais, ele fica orgulhoso, prepotente, começa a pisar nas pessoas, começa a humilhar as pessoas, falar que eu tenho, que eu sou, que eu posso. Meu irmão,
tudo que você tem, tudo que você pode, tudo que você vai fazer, é o Criador que permite, tá bom? Se Ele quiser tirar hoje de ti, Ele tira. Se Ele quiser te dar, Ele te dá. Se Ele quiser te abençoar, Ele te abençoa. Se Ele quiser te amaldiçoar, Ele te amaldiçoa, entende? E Ele expulsou Satanás lá do reino dos céus para a terra, entende? Por causa do orgulho, irmão, entende? Ó, vocês têm que ser que nem um filho do Altíssimo. É se alegrar com a vitória do seu irmão, é abençoar o seu irmão, é orar pelos seus inimigos, orar pelos seus perseguidores, falar bem deles, entende? Porque aqui na terra, irmão, nós temos só uma opção, é vencer, mas não é vencer de qualquer jeito não, não é na força do nosso braço não, que nós não ganhamos nada na força do nosso braço, é no poder dele, entende, irmão? É andar com ele, cheio de sabedoria, cheio de entendimento, cheio de inteligência, tá bom? Então, de novo, resumindo, vamos ficar calados mediante os nossos inimigos, tá bom? Se for falar, nós vamos falar com o Todo-Poderoso, tá bom? Vamos fazer uma oração, tá bom? Pedindo sabedoria e inteligência do alto, da parte do Criador. Se possível for, coloca a mão no seu coração, fecha os olhos. Se não der também, pode orar do mesmo jeito, tá bom, irmão? Papai amado e querido e bendito e alto dos exércitos, eis-me aqui o teu filho mais uma vez, Pai, falando da tua palavra poderosa que cura, que transforma, que abençoa. Pai, derrama sobre mim e sobre cada uma dessas pessoas que vão ouvir esse vídeo e vão, meu Pai, entender e compreender a tua palavra. Derrama sobre nós o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de entendimento. Nos ensina, meu Pai, a ser, Pai, justo, reto e correto. Nos ensina, meu Pai, temer a Ti, te amar e te adorar. Nos ensina a fazer, meu Pai, maravilhas em Teu nome. Nos ensina a calar, Pai, também quando é para calar. E nos ensina a falar quando é para falar, Pai. Pai amado e querido e bendito, que esse dia de hoje venha a ser da Tua graça, do Teu amor, da Tua justiça e da Tua proteção divina a cada um de nós, Pai. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Yahshua Mashiach, teu filho amado e querido e maravilhoso. Aleluia. Irmão, fica na graça e na paz do Altíssimo. Irmãos, mais uma vez repetindo, vamos deixar o like nesses vídeos, vamos compartilhar, ativa o sininho, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo bom e agradável. E a palavra do Criador sempre é maravilhosa, tá bom, irmão? Fica na graça e na paz do Altíssimo.